Oi, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite do Poder 360. Para mim é um prazer aqui estar na presença do senador Eduardo Braga, com quem eu já tive a oportunidade de interagir algumas vezes na época que eu estava no CAD, o doutor Adriano Pires, o doutor Carlos Cavalcante também. E eu vou, como a gente não combinou, né, temas de fala de cada um, eu vou tomar a liberdade de mudar um pouquinho meu roteiro aqui em função do que os que me antecederam já falaram, até das coisas que eles já falaram, até para não ficar muito repetitivo. Mas eu não posso te deixar de, nessa alteração, começar pelo fim, em relação às menções que tanto o Adriano como o Cavalcante fizeram em relação ao inciso 6 do artigo 7º e ao artigo 30, porque esse ponto, de fato, é um ponto que salta aos olhos, né, quando a gente lê o projeto de lei. Né? Em relação e acho que isso tem a ver com os temas que o senador Eduardo Braga colocou também. Assim, primeiro, acho que tem duas coisas importantes da gente assentar, né? Primeiro, que do ponto de vista jurídico, não é interessante você definir as coisas por bitola, né? Por diâmetro. Né? Você tem uma função, como o Carlos Cavalcante mencionou, né? E no direito, o ideal, e do ponto de vista legislativo também, é você definir as coisas por esse caminho. Né? E aqui, também, não acho que há grandes novidades, né? Porque a gente já tem um parâmetro previsto na nossa Constituição, né? E a gente tem que construir as leis em face da Constituição, né? E não o contrário. Então, a nossa Constituição, ela separa, né, o que é o serviço de gás canalizado, de competência dos estados, e o que é a atividade de transporte, né? E isso tem sido alvo de discussões, inclusive no Supremo Tribunal Federal, uma discussão que começa com um debate sobre exatamente o que esse inciso 6º do parágrafo do artigo 7º pode ensejar, que é o chamado bypass físico, né? Viabilizado por meio de normas, atos normativos infralegais, organizados e disciplinados pela Agência Nacional do Petróleo. Né? Então, se a gente queria montar um sistema de insegurança jurídica, a gente conseguiu, com isso que está hoje determinado, enfim, aprovado no projeto de lei atual. Né? Porque vejam a situação que se criou. A gente está criando um debate de conflito federativo no Supremo Tribunal, que provavelmente vai parar no Supremo Tribunal Federal, e a gente está criando um debate infralegal que pode ser produzido pela ANP na medida em que ela regula isso. E a gente está criando um baita incentivo para discussões concorrenciais que vão parar no CAD. Porque, notem, esse debate aconteceu no Supremo em face de um projeto da Petrobras com a White Martins, chamado de Projeto Gemini, que viabilizava o bypass físico e a saída dessas empresas do sistema de distribuição, né, da concessionária em São Paulo, e esse debate foi parar no CAD, e o CAD já afirmou, se caracterizou, nesse caso específico, como uma conduta anticompetitiva. Então, vejam o que a gente está solidificando com este projeto de lei, desse jeito que ele está. Né? E por que essa discussão ela é importante? Né? Essa discussão ela é importante porque a gente está falando, como o Adriano mencionou, de um monopólio natural, tanto no transporte como na distribuição. E monopólio natural não tem segredo, gente. Você só consegue expandir um sistema organizado dessa forma
por meio de muito investimento. O monopólio natural significa custos fixos muito elevados e custos marginais decrescentes do ponto de vista econômico. Ou seja, você tem um custo fixo muito elevado para levar a infraestrutura, e depois que você leva a infraestrutura, o custo para conectar uma pessoa a mais nessa infraestrutura é muito pequeno. Isso exige muito investimento de longo prazo, né? E num sistema que, pela natureza do bem, gera externalidades sociais muito positivas, como o Adriano mencionou, e o Eduardo, e o senador também, né, falando de uma energia de transição. Esse modelo leva a duas consequências. Primeiro, que é eficiente o rateio desses custos fixos com o maior número de pessoas possível, né? É isso que torna esse sistema eficiente, é isso que gera a possibilidade de universalização. E o segundo efeito é que é natural que para que isso aconteça, e aí eu acho que o tema das térmicas entra nesse ponto, é natural que você tenha clientes âncora. Se esses clientes âncoras podem sair do sistema de distribuição, que é aquele para qual que tem a função de universalização do serviço, né? Sem que eles participem em nenhum momento do rateio desses custos, a gente, de fato, vai criar aquilo que o Adriano acabou de mencionar, que é o gás natural para o litoral, né? E, assim, eu acho, enfim, não é que eu acho que todo mundo acha que o Brasil ele deixou de ser só litoral há muito tempo, né? E a gente tem uma oportunidade enorme de expandir essa infraestrutura. E aí, as questões de verticalização, e com isso eu termino aqui a minha intervenção, as questões de verticalização entram nesse ponto também, né? Porque, veja, e a questão do artigo 30. Transmissão de informação concorrencialmente sensível dentro do mesmo grupo econômico, se a informação é deste grupo econômico, não tem problema nenhum, do ponto de vista concorrencial. O que eu não posso é favorecer o meu grupo econômico com informações concorrencialmente sensíveis que eu tenha de outros concorrentes de empresas do meu grupo econômico, né? Então, eu sou uma concreteira que tem informações de outras cimenteiras e passo para a minha controladora, que é também uma cimenteira. Isso, se é um problema, tem um órgão para lidar com ele chamado Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Não precisa nem estar na lei, né? Não precisa estar na lei. Isso, em algumas situações, pode ser um ilícito concorrencial. Em outras situações, pode ser eficiente para que o setor tenha informações sobre ele próprio e possa tornar os seus investimentos mais eficientes. Então, não faz nenhum sentido que isso seja uma proibição per se na lei. Isso precisa ser discutido, obviamente, em situações específicas. E você tem uma lei de defesa da concorrência para lidar com essas questões, né? A lei de defesa da concorrência não proíbe isso em tese, porque ela sabe que, em determinadas situações, sob determinadas condições, isso faz sentido que aconteça, né? Então, por que a gente vai criar uma situação diferente para este setor, né, com todas essas características que a gente mencionou aqui ao longo da nossa discussão? Então, enfim, são essas as questões que eu queria colocar num primeiro momento para o nosso debate aqui, e eu queria agradecer novamente o convite e a participação.